Vamos entrar no Salmo 72. Esse Salmo 72, deixa eu explicar algo para vocês. Se você tem a sua Bíblia aí, a João Ferreira, no cabeçalho aí, no cabeçalho do capítulo, diz assim, ó, um salmo para Salomão. É um salmo que Davi escreveu para o seu filho, que tomaria o seu lugar. Já já o profeta vai explicar que o filho de Davi, o qual ele na verdade está se referindo aqui, não é Salomão, é Jesus, porque Jesus é o filho de Davi. E ele se assentará no trono de Davi, seu pai, diz as Escrituras. Então o verdadeiro filho, ao qual o Espírito de Cristo em Davi estava profetizando, não é Salomão. Lá foi uma pré-figura do que isto que está escrito aqui vai acontecer. Então por isso que está escrito, um salmo para Salomão. Aí diz assim, ó, lá na Bíblia João Ferreira, a excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Então, ele escreveu isso para Salomão, mas não foi para Salomão que ele escreveu. Há um aqui que é maior do que Salomão, disse Jesus. Ele é o verdadeiro Salomão que estará aqui no milênio, literalmente falando, fisicamente falando. Então este salmo, esta profecia, se cumprirá em Jesus durante o período milenar. Vocês entenderam? Por isso que o Salmo 72 é um salmo maravilhoso. É um salmo profético a respeito de algo que ainda está no futuro. Não fala apenas de Salomão, numa pequena pré-figura, um pequeno tiragosto do que aquilo verdadeiramente seria. Porque Jesus é o filho verdadeiro de Davi. E ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Esse é o ministério do filho de Davi. Olha, o famoso ministério do filho de Davi. Não Salomão literal, mas o Salomão espiritual, o verdadeiro Salomão, Jesus o Cristo, literalmente falando, estará aqui em forma corpórea, em um corpo glorificado, habitando entre as nações, sendo o rei da terra durante o período milenar. Eu creio no milênio. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que diz que acontecerá no período milenar, quando Jesus estiver assentado no trono de seu pai Davi. Pois aqui o Espírito de Cristo em Davi estava profetizando a respeito de seu filho, Jesus. Olha só, vamos ver, olha que maravilha, meu Deus, irmão. Não é possível que isso aqui não cause efeito nas pessoas, não é possível. Olha o que diz, ele julgará o teu povo com justiça. Davi falando a respeito de Salomão em relação ao povo de Deus. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Vai ter pobre lá. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo. Vai ter aflito lá. Salvará os filhos do necessitado. Vai ter salvação lá. E quebrantará o opressor. Vai ter opressor lá. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Vai ter gerações lá. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Vai ter inimigo de Cristo lá, no milênio. Só que tudo pianinho, tudo quietinho, obedecendo. Não tem coragem de se levantar. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Está falando de Jesus no milênio. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito. Ele livrará o necessitado. Vai ter gente necessitada lá. Não é a noiva aqui, viu? Quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Vai ter aflito lá. Vai ter pessoas precisando de ajuda. Olha o que diz aqui. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Salvação? Eu pensei que gentil não ia mais ser salvo. Peraí, mas será que o Mombrana pregou um outro evangelho além do que está escrito na Bíblia? Vamos escrever aqui. Salvação. Quando isso? Ai, meu Deus do céu.
Aí o Monevi não quer nada também, né? E salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá. E se está falando aqui de Jesus agora. E viverá. E se falando Davi profetizando a respeito do seu filho. Vocês estão entendendo, né? Davi profetizando a respeito do seu filho, e viverá, e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, todo mundo vai orar por ele, vai querer o bem dele, e todos os dias o louvarão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes do monte, fartura de comida. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade, vai ter cidade lá, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente e o seu nome se irá propagando de pais a filhos. Vai ter pai e vai ter filho lá. Enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Depois você pode ler o resto lá, tá? Olha que coisa maravilhosa. Muito bem, vamos ver o profeta falando então se isso é assim mesmo ou não. Olha só. Israel, na era do reino, é onde Davi, ou onde o filho de Davi se assenta no trono. Essa é a razão que a mulher chorava. Tu, filho de Davi, falando para Jesus, né? E Davi, filho de Davi, Deus jurou por ele mesmo, a Davi, que ele levantaria seu filho e que tomaria seu trono. Que seria um trono perpétuo, está vendo? Não teria fim. Salomão teve ele, num tipo no templo. E Jesus disse a eles aqui que não ficaria sobre pedra do templo de Salomão, mas ele está tentando lhes dizer aqui que ele está voltando. Em outras palavras, Jesus estava tentando dizer para eles, veja, o filho que fala lá não é Salomão, meus discípulos queridos. Esse templo de Salomão não vai ficar pedra sobre pedra, não é esse reino aqui. É o meu reino, quando eu voltar eu vou estabelecer ele na terra. Eu sou o filho de Davi, eu sou o verdadeiro Salomão, do qual Davi falava. Profetizava estas coisas. Então, o templo ali foi apenas um pequeno tipo, o reinado foi um pequeno tipo do que será no milênio. Então, aquele Salmo 72 não se cumpriu ainda. E isto se refere ao Messias durante o reino milenar. Ai, meu, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Vamos lá então, vamos ver, eu não quero perder nada nesta noite. Vamos apertar o passo, pessoal, vamos apertar o passo. Bom,